Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você em tudo. Sua casa, sua família, seu dia, o seu domingo. A semana só está começando. E começando muito bem. E pode começar muito bem para você. Para nós, muito bem. Hoje é dia de ceia, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. E você está convidadíssimo. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Busque a Deus em primeiro lugar. Honre o Senhor. Dê valor à sua palavra. A palavra de Deus é a única coisa capaz de mudar a nossa vida. Fique com ela. Honre a palavra. Em nome de Jesus. De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus faz o que nada nem ninguém pode fazer. A palavra de Deus é capaz de chegar onde nada nem ninguém pode chegar. Só a palavra de Deus vai me levar a conseguir discernir o que eu estou pensando. Está aqui, julgar os pensamentos e as intenções do coração. Opa, esse pensamento é errado. Esse sentimento é errado. Isso não provém de Deus. Não quero isso aqui, não. A palavra de Deus é a única coisa capaz de entrar tão profundamente e transformar a minha vida. Ela é viva. Ela é eficaz. Você sabe por que tem muita gente que não tem vivido a glória de Deus, o poder de Deus? Porque não crê na palavra. Porque não ouve a palavra. Porque não dá importância à palavra. Está sempre procurando alguma coisa. Lamentavelmente. Está sempre procurando alguma coisa. Fora. E é por isso que não dá certo. A fé vem do ouvir pela palavra de Deus. Quando você para ouvir a palavra, ela vai mudando o seu modo de pensar, ela vai curando, ela vai te transformando por dentro. E todas as pessoas que têm vivido alinhadas à palavra de Deus têm construído uma vida poderosa. Ouça Deus, porque eu estou vendo Ele bater nesse assunto. E quando eu vejo o Senhor insistir tanto numa coisa, é porque é a necessidade daquele momento. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas.
Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quantas vezes você já ouviu essa palavra? Para de correr para lá e para cá. Talvez você é uma pessoa que tenta tantas coisas, experimenta um negócio, tenta outra, e sempre com aquele assunto de que eu estou correndo, eu tenho tantas coisas para fazer, tem sempre alguma coisa na frente de Deus. E, por fim, provavelmente, se você vive assim, o que você tem é frustração. Definitivamente. Se você não quer viver uma vida frustrada, pequena, infeliz, ande em sabedoria. Busque a sabedoria. E ela começa temendo a Deus. Tema a Deus, honra a palavra dele, fica com a palavra dele, vá para os pés dele igual a Maria. Para o que você está fazendo e vá dar crédito à palavra de Deus. Porque, escuta, eu lido com pessoas. E eu já ouvi isso tanto. Essa frase. Puxa, Deus falou comigo lá atrás, se eu tivesse dado atenção. Quando Deus falou comigo, se eu tivesse dado atenção. Quando Deus falou comigo, puxa, a palavra veio. A palavra veio, eu não sei nem quantas vezes eu já ouvi isso. A palavra veio. Mas eu não dei atenção. Eu ignorei a palavra. Eu não honrei a palavra. Eu não dei importância para a palavra. Talvez você dá tanta importância para a palavra do homem, para sentimentos, para opiniões. Você dá importância para tantas coisas e trata a palavra de Deus como uma coisa menor. Não dá importância para ela, não dá credibilidade a ela. Para. A única coisa capaz de mudar a vida de uma pessoa é a palavra de Deus. Se você crê na palavra, a sua vida muda. Se você se alinhar com a palavra, se você se envolver com a palavra, se você dar prioridade a Deus, a palavra dele, a sua vida será transformada. Você não vai viver uma vida frustrada, infeliz, vazia, correndo para lá e para cá, tentando um monte de coisas. Ei, se eu tivesse dado mais importância a tantas vozes várias, de médicos, de especialistas, eu não teria os testemunhos que eu tenho. Eu ouvi muitas coisas a respeito do futuro, do destino do meu filho mais velho. Depois ouvi mais um monte de coisas. Sentenças e sentenças sobre o Fernando. Se eu tivesse parado e me envolvido com tudo aquilo, com todas aquelas vozes, se elas tivessem tido mais peso na minha vida do que a palavra de Deus, eu não daria os testemunhos, porque eu não teria esses testemunhos para dar. Eu não daria esses testemunhos que eu dou continuamente. E assim, ó, eu estou falando desses testemunhos, mas eu tenho tantos outros. Quantas vezes eu ouvi, não dá, não tem jeito, não vai ter saída, não é desse jeito, isso não é possível, assim não acontece. Mas Deus me deu uma palavra. E eu fiquei com a palavra. E quando eu fiquei com a palavra de Deus, a minha vida mudou. Quando eu agarrei a palavra, eu vivi o cumprimento dela. Deus quer cumprir a palavra dele na sua vida, as promessas. Ele tem paz, ele tem alegria, ele tem resultado para você. Mas você precisa crer na palavra. Ficar com a palavra. Parar de correr para lá e para cá igual a Marta.
Tem sempre uma coisa nova para fazer. E tem mais não sei o quê. Estou ocupada. Para! Olha aí! Talvez essas suas ocupações não estão te levando a lugar nenhum. Faz igual a Maria. Porque Jesus falou. Maria estava aos pés do Senhor ouvindo a palavra. Dando crédito à palavra. E ele disse para Marta, quando a Marta falou, o senhor não se importa que a Maria me deixe sozinha e tal? Ô, Marta, você está ocupada com muitas coisas. Você está correndo atrás de muitas coisas. Mas só uma é importante. E a Maria escolheu a boa parte. A Maria escolheu o que tem poder de mudar a vida dela. Era o Senhor dizendo assim, escuta, essas ocupações não vão acabar. Gente, eu tenho muitas ocupações. Eu sei que elas não vão acabar. Quem cuida de uma casa sabe que todo dia tem casa para limpar, tem louça para lavar, tem roupa para lavar. Todo dia. Você vai para o seu trabalho, todo dia você tem algo ali para fazer. Eu tenho tantas ocupações na minha vida. Sabe, ministerialmente são tantas ocupações, mas eu aprendi. Eu preciso estar com Deus. Deus tem que ser minha prioridade, senão nada vai dar certo. Primeiro é Deus, primeiro Deus. Então a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é escorregar na cama e falar com Deus. É ter meu tempo com Deus. Sabe, ter o meu tempo de leitura da palavra. Eu preciso ler a palavra. E quanto mais eu leio, mais ela me alimenta. Eu quero ouvir a palavra. Ela me alimenta, ela me supre. Então, busquei o Senhor em primeiro lugar, as coisas vão ser acrescentadas. Eu vejo o Senhor acrescentar favor, graça. Ele me dá força. Eu vejo gente sem forças, mas não dava valor à palavra. Igual a Maria. Estão sempre ocupadas. Elas não têm tempo. Elas são capazes de deixar Deus para depois. Por qualquer coisa. Qualquer coisa. Ah, não posso ir hoje no culto, porque então eu vou almoçar lá na casa da minha mãe, porque eu vou fazer não sei o quê. O quê? Eu me lembro de alguém que disse que não dava para vir no culto de domingo, porque era o dia que ia no parque levar o cachorro. O quê? O quê? Eu conto histórias para você de gente que eu conheço, que não foi nem outro pastor que atendeu, fui eu mesma, que chora, porque teve esse comportamento lamentável, imprudente, sem visão nenhuma. No domingo, eu não vou acordar as crianças, porque eles acordam a semana inteira para ir para a escola cedo, é o único dia que eles têm para dormir. E de eu ver a mãe chorar e dizer, eu errei demais. Ao invés de eu levar meus filhos e darem a eles a oportunidade deles experimentarem, sentirem o gosto das coisas espirituais, eu até ia, mas não levava. Eu errei demais. Eu já ouvi isso tanto. Porque a Bíblia fala, ensina o menino o caminho que deve andar. E quando envelhecer, não se desviará dele. Se Deus não for sua prioridade, sua vida não vai andar. Se você não parar e não fizer uma risca no chão e passar a dar valor às coisas espirituais, à palavra de Deus, você não vai longe. Você vai estar sempre vazio, insatisfeito, pesado. As coisas bagunçadas. Você precisa ter tempo para Deus, estar com Deus. Você precisa valorizar as coisas espirituais, priorizar a Deus, honrar a palavra de Deus. Parar
tudo e buscar Deus. Deus, amar a palavra, não ter pressa de sair da presença de Deus, da presença do Rei. É assim que você deve viver. Se você quer uma grande vida, você precisa se levantar e parar de ser Marta e passar a ser Maria, porque Jesus falou que uma coisa importa. Só uma coisa. E significa que talvez você está correndo atrás de muitas coisas que não têm importância, que não é a parte mais importante da vida. E está deixando a parte mais importante, que pode transformar a sua vida, de lado. Coloca Deus em primeiro lugar, na sua vida, na sua casa, na sua família. Ensina os seus filhos a amar a Deus, a priorizar a Deus. Deixa eles sentirem o gosto pelas coisas espirituais enquanto você tem oportunidade. Não joga fora as oportunidades. Você não tem ontem, não tem amanhã. Você tem hoje, você tem agora. Talvez você reclama das coisas. Você não está satisfeita com os seus resultados. Mas você não se humilha. Você está sempre protelando a decisão mais importante da sua vida. Nada é mais importante do que Deus. Nada. Não existe nada mais importante do que buscar Deus. A coisa mais importante é Deus, é a palavra de Deus, é buscar a Deus, é priorizar a Deus. Não tem nada mais importante. E mais, você não tem nada melhor para fazer do que buscar Deus. Porque nada vai dar a você o resultado que priorizar a Deus, buscar a Deus, vai dar a você. Não, você não tem nada melhor para fazer. E você não pode mais ir empurrando isso. Deixa para depois. Uma hora eu vou, uma hora eu faço. Ah, não é bem assim. É bem assim. Aceite você sim ou não, acredite ou não, é bem assim. É desse jeitinho, é o que a minha Bíblia diz, eu creio nela. Eu não creio em opiniões. A palavra de Deus não apresenta para nós uma sugestão. Ela apresenta a verdade. E ela nos ensina como nós devemos viver a vida. Com Deus no centro. Você coloca Jesus no centro e constrói a sua vida com base nele, na vontade dele. É o que ele pensa, é o que ele quer, o que ele determina. Você abre mão das suas vontades, do seu estilo de vida e adota o dele. O que todo mundo está dizendo não tem mais peso, mas o que ele está dizendo tem peso. Ah, porque o que os meus amigos vão dizer não deve importar. O que a minha família vai dizer não deve importar. Não deve importar. Como disse Paulo, se eu vivesse para agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Jesus falou de pessoas que até creram nele, mas não assumiram ele. Porque preferiram mais a aprovação dos homens do que de Deus. Então, assim, definitivamente, enquanto você, talvez, manter aí um orgulho, essa visão arrogante, de que não é bem assim, você não vai longe. Você não vai construir uma grande vida. Você não vai ter plenitude. Talvez nem certeza da sua salvação você tem. Talvez você é uma pessoa que morre de medo da morte. Morre de medo de morrer. Porque não tem certeza de nada. Conversa com pessoas também fracas, que temem tudo. Se aconselha com gente que não sabe conduzir nem a própria vida. Seus amigos estão com mais problema do que você.
Os assuntos quando vocês sentam para comer ou para beber, para conversar, para sair, para passear juntos, são assuntos que não alimentam. É um povo vazio, medroso. Um povo que não está conduzindo bem a família. Você já pode ver os filhos perdidos. Mas por quê? E às vezes não é nem gente que não é crente, ó. Às vezes até diz que é crente. Mas Deus não é a prioridade. Não buscam a Deus em primeiro lugar. Não seguem conforme a palavra está orientando. A palavra de Deus não tem peso sobre essas pessoas. Quantas pessoas que eu encontro gemendo, mas a palavra de Deus não tem peso na vida delas. A opinião de todo mundo tem peso. Elas dançam conforme a música. Uma vai influenciando a outra, e aqueles assuntos assim, vazios, rasos. E vão vivendo essa vida. Cumprindo com alguns rituaizinhos. E vivem uma vida pequena. Sem ousadia. Sem resultados expressivos. Sem alegria, sem paz. Sem segurança nenhuma. Com medo de tudo. Tem medo do que está acontecendo aí. Fogem, são covardes. Por quê? Porque a palavra não tem peso. Porque não dão importância à palavra. Porque não estão construindo a vida com base na palavra. Porque o Senhor não está no centro. Não. Ele não é prioridade. E Deus está falando com gente que não tem colocado o Senhor como prioridade. Talvez Deus não é a sua prioridade. E você muitas vezes age com hipocrisia. Fala de forma hipócrita. Fala até bonitinho de Deus. Sabe até repetir. Às vezes até se gaba de algumas coisas. Mas você não tem relacionamento com ele. Porque se você não o prioriza, você não tem relacionamento com ele. Porque se Deus não é a minha prioridade, eu não tenho intimidade com ele. Onde você gasta a maior parte do seu tempo? Provavelmente não é com Deus. Não é com Deus. Talvez você já é uma pessoa que tem cedido para a cultura. Você já está aceitando com facilidade. Tem se acovardado. Tem medo de falar de alguns assuntos. Por quê? Porque a palavra não tem peso na sua vida. Porque Deus não é prioridade na sua vida. Então assim, ó. Ele está falando com você. A palavra tem que ter peso na sua vida. Ele tem que ser prioridade na sua vida. Porque só a palavra de Deus tem o poder de transformar completamente a nossa vida e nos levar para lugares altos. Em nome de Jesus. Chega de se ocupar com tantas coisas. Porque Jesus falou que uma coisa é necessária. Só uma. Só uma coisa. Que é estar aos pés dele. Que é dar ouvidos a ele. É priorizá-lo. É se envolver. É você estar envolvido com algo que ninguém vai poder tirar de você. Porque foi o que ele falou. Ó. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. O resto é tirado. Mas isso aqui não é tirado, não. E as pessoas que têm vivido dessa maneira estão protegidas, estão num lugar seguro, protegido, estão vendo a mão poderosa do Senhor, a mão bondosa do Senhor.
Elas não vivem com medo. E elas sabem que tudo que o Senhor coloca na vida delas, ninguém vai poder tirar. Quer uma vida segura? Uma vida cheia de paz, de alegria, de realização? Quer? É vivendo dessa forma. A palavra tem que ter peso na nossa vida. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Enquanto Deus não for a sua prioridade, você não vai viver uma vida plena. É uma entrega, corpo, alma, espírito. É uma entrega total, onde nós rompemos com tudo. Rompemos, muitas vezes, com amizades, até com familiares. Nós honramos nossos pais, nós honramos a família, mas nós deixamos muito claro: ei, essa é a minha escolha de vida. Eu escolhi viver assim para Deus. Eu vou viver para agradar a Deus. A opinião de Deus é que tem peso sobre mim, na minha vida. Honre a Deus. E rompa com o que for preciso. Tome decisões. Porque se você está aí, você sabe que Deus está falando com você. Provavelmente Ele está dando detalhes. Então não protela mais, porque Deus está te chamando. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço, Senhor, que hoje essa palavra tenha entrado e transformado a vida dessa pessoa. Que nada mais fique da mesma forma. Que ela tenha entendido, recebido e tomado as decisões que o Senhor está deixando claro que ela precisa tomar. Ela não pode mais protelar. É agora, é hoje. O Senhor está dizendo: eu tenho muito com você. Eu quero fazer da sua vida, eu tenho mudanças, eu tenho vitórias, eu vou transformar a sua vida a partir do momento que a minha palavra tiver peso na sua vida, que eu for prioridade na sua vida. Você vai ver a minha glória, que ela creia e se posicione agora, hoje, agora. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo. E tomo posse, Senhor, dessas mudanças de salvação, de entendimento, de transformação. É uma transformação interna por intermédio da sua palavra. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Dá, Senhor, uma mente de governo, de domínio, sábia, inteligente. Dá discernimento, dá visão. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que uma mudança radical já tenha acontecido. Que hoje as vendas tenham caído. Que essa pessoa esteja, Senhor, vendo com uma clareza que o agravo dos ouvidos dela tenha sido tirado. Que ela tenha um entendimento profundo, que a palavra tenha entrado de forma revelada e mudado a vida dela para sempre. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, é onde nós estamos hoje. Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, consagrar os dizimistas, abrir o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, o clamor dos 52 dias. Vai ser um dia incrível, eu tenho certeza disso. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.